Meu nome é Helena Duarte, tenho 62 anos e nunca pensei que um dia contaria essa história. Ela começa numa noite fria de dezembro, poucos dias antes do Natal, quando ainda havia dentro de mim um resto frágil de esperança. Uma esperança velha, cansada, mas teimosa, como eu. Minha casa estava aberta, iluminada, com cheiro de bolo de laranja e canela. Era uma tradição minha. Desde que minha filha, Letícia, era pequena, o Natal sempre fora um ritual de aconchego. Eu me dedicava ao cardápio, às toalhas, aos detalhes. Cada laço, cada vela, cada receita carregava lembranças de muitas décadas juntas. Mas naquele ano, já havia sinais. Pequenos, quase invisíveis, mas suficientes para quem conhece o silêncio de uma filha que se afasta. Letícia se casara 2 anos antes com Eduardo, um rapaz educado, quieto, sempre muito alinhado e sempre muito distante. Ele nunca me olhou nos olhos de verdade, nunca me chamou pelo nome sem parecer tenso. E aos poucos, fui percebendo que minha presença o incomodava. Letícia mudou com ele. Não de repente como numa cena dramática. Mudou aos poucos, como água infiltrando pela fresta de uma porta. Primeiro menos ligações, depois menos visitas, depois justificativas longas, sempre com a família dele no centro de tudo. Até que naquele dia, o dia que eu jamais esquecerei, recebi uma ligação curta, seca e definitiva. Eu estava colocando o assado no forno quando o celular tocou. Atendi sorrindo, acreditando que ela confirmaria a hora de chegada. Mas a voz dela veio fria. Mãe, este ano não vamos aí. Senti a mão gelar na mesma hora. Minha primeira reação foi pensar que algo tinha acontecido. Uma emergência, uma doença. A vida sempre encontra maneiras de testar nossa força. Mas a explicação dela foi pior do que qualquer tragédia repentina. Os pais do Eduardo vêm primeiro. Foram essas as palavras. Sem doçura, sem hesitação, sem carinho. Primeiro. Aquele primeiro abriu uma ferida dentro de mim, porque significava mais importantes, mais dignos, mais valiosos. E eu? Eu era o quê? A mãe que carregou, que criou, que pagou estudos, aluguel, contas, consultas, tudo o que Letícia precisou quando o mundo era cruel demais para ela enfrentar sozinha? Eu não disse nada, não discuti, não supliquei por migalhas de presença. Letícia continuou. Não fique chateada, mas é que lá é mais tradicional. É importante para o Eduardo, importante para ele, mas para mim, nada. Engoli minha dor como quem engole cacos de vidro. Tudo bem, filha, respondi. Minha voz saiu tranquila, talvez até doce, mas por dentro eu estava me desfazendo. Parte de mim queria gritar, perguntar quando, exatamente, eu havia perdido minha filha. Outra parte queria dizer que eu entendia, que tudo bem, que eu me acostumaria. Não discuti. Não chorei. Não pedi explicações. Quando a ligação terminou, coloquei o celular sobre a mesa com cuidado. O forno assava um jantar que ninguém comeria. As luzes piscavam para uma família que não viria. E eu me sentei na cadeira da cozinha e deixei a casa inteira respirar o silêncio comigo. Aquela noite foi longa, mas necessária, porque pela primeira vez na vida eu entendi que amor sem limites se transforma em munição para quem não sabe honrar. Minha filha tinha feito sua escolha. Ela colocou outra família acima da nossa. E eu faria a minha. Não por vingança, não por raiva, por dignidade. No dia seguinte, acordei diferente. Não havia lágrimas, não havia desespero, havia clareza. Cortei tudo o que eu pagava, cartões adicionais, plano de saúde, ajuda mensal, seguro do carro dela que estava no meu nome, até a internet da casa onde eles moravam, tudo. Durante anos, eu havia mantido Letícia com recursos que ela nunca valorizou, e naquele Natal, ela me mostrou o quanto eu era descartável na nova vida dela. Então eu acreditei no que ela me mostrou, não no que eu queria acreditar. Finalizei tudo com calma, método e silêncio. Não enviei mensagens, não deixei indiretas, não bati portas, só cortei. E pela primeira vez desde que Letícia se casou, senti um fio de alívio percorrer meu peito, como se eu finalmente estivesse recuperando algo que havia perdido sem notar. Minha paz. Eu achava que isso seria tudo, que só haveria silêncio de lá para cá, que minha filha talvez nem notasse.
Mas na manhã seguinte, ouvi o som da campainha ecoar pela casa. Um som urgente, insistente, quase desesperado. Quando abri a porta, lá estava ele, Eduardo, o genro que mal me olhava, com os olhos arregalados, o rosto pálido e a respiração curta. Atrás dele, Letícia, com o cabelo desalinhado, o rosto manchado de choro e medo. Eles estavam na minha porta, sem saber o que dizer, e naquele instante eu soube que minha decisão, silenciosa, firme, madura, havia tocado no único lugar onde ainda dói quando somos ignorados: o bolso. Mas o que eles vieram pedir, o que eles confessaram, e o que revelou a verdadeira face do meu genro, isso mudou tudo. E é aí que minha história realmente começa. Eduardo estava parado na minha porta como se tivesse levado um golpe no estômago. O rosto dele era um mapa de nervosismo. Olhos vermelhos, respiração curta, mãos inquietas. Ele me olhou pela primeira vez desde que casou com a minha filha. Não com educação, não com distância, mas com desespero. E atrás dele, Letícia, minha menina. A menina que eu carreguei no colo. A menina que agora parecia uma sombra de si mesma. Os dois estavam ali como náufragos em busca de madeira para não afundar. E eu era a madeira que eles quebraram por ingratidão. Mas abri a porta, não por eles, por mim. Entrem. Eles entraram devagar, hesitantes, como quem pisa em território que já não lhes pertence. A sala ainda estava decorada para o Natal. E acho que, pela primeira vez, eles repararam no quanto aquela casa sempre esteve de portas abertas para eles. Letícia se sentou e começou a chorar silenciosamente. Eduardo ficou de pé, sem coragem de relaxar os ombros. A tensão cresceu, até que ele finalmente disse: "Precisamos falar." Sentei-me diante deles, calma, inteira, sem a mãe desesperada de outrora. Uma mulher que finalmente se valorizava. "Diga." Eduardo respirou fundo. "Ontem, algo aconteceu. Algo estranho. Não conseguimos pagar nenhuma conta, nenhum serviço, nada." Eu fiquei em silêncio. Ele continuou. "O cartão da Letícia não passou. A internet caiu. O seguro sumiu do sistema. O plano de saúde não existe mais. O carro bloqueado." Minha filha, com os olhos vermelhos, murmurou: "Mãe, o que aconteceu?" Eu os olhei com serenidade. A serenidade de quem tomou sua primeira decisão de amor próprio em décadas. "Letícia, eu cortei tudo o que era pago por mim." Eduardo arregalou os olhos. "Como assim cortou tudo?" Letícia ficou ainda mais pálida. "Mãe, como você pôde fazer isso justo no Natal?" Olhei para minha filha com uma calma que aprendi na dor. "Letícia, eu fiz porque respeitei a escolha que você fez primeiro." Ela piscou, confusa. "Escolha? Qual escolha?" "A de colocar outra família acima da sua mãe." O silêncio caiu como neve pesada, frio, incômodo, incontestável. Eduardo tentou argumentar, a voz tremendo. "Mas é que a família do meu pai sempre passa o Natal com a gente. É tradição deles." Letícia apertou o braço dele, pedindo para que falasse menos, mas ele estava nervoso demais para perceber nuances. "E nós dependemos dessas ajudas", explicou. "Você sabe como estão os preços. E pare." Eu disse. Ele congelou. "Dependem? Dependiam. No passado." Letícia tentou recuperar o controle emocional. "Mãe, não é assim. Você não pode simplesmente cortar tudo de um dia para o outro. A gente tem responsabilidades, tem contas. Eu tenho um emprego, mas..." "Ah, sim. O emprego. O emprego que nunca pagava o suficiente porque ela vivia adaptando sua vida aos caprichos da família de Eduardo. O emprego que ela vivia dizendo que largaria quando estivesse mais estável." Eu mantive a voz baixa, mas firme. "Letícia, eu te sustentei até o último fio de paciência. Te dei estrutura para criar asas, mas você preferiu usá-las para voar para longe de mim. E eu entendi. Você cresceu, escolheu uma nova família. A dor tomou conta dos olhos dela. "Eu nunca deixei de ser sua família", protestou. "Não? Então por que no Natal, quando todo mundo se encontra, você disse que os pais dele vinham primeiro?" Ela abriu a boca para responder, mas não havia resposta honesta. Eduardo se apressou. "Foi só uma frase, nada demais. Meu olhar foi direto, cortante. Para você, não para mim." Ele engoliu seco. Letícia levou as mãos ao rosto, respirando fundo. "Mãe, estamos desesperados. De verdade. Não temos como pagar nada agora. Você não podia ter feito isso conosco." Eu me aproximei dela, não como mãe, como mulher, filha,
Eu não fiz isso com vocês. Vocês fizeram isso comigo. Eu só respondi. As palavras feriram, mas eram verdadeiras. A verdade sempre dói mais do que a mentira, mas cura, ela murmurou. Eduardo, fala. O marido dela respirou fundo e então disse: precisamos que você volte a pagar tudo. Pelo menos até o próximo mês. A frase pairou no ar como veneno esperando permissão para entrar. Eu sorri. Um sorriso que eles não conheciam. O sorriso de alguém que finalmente colocou limites. Não. Eduardo empalideceu. Não? Como assim não? Exatamente como você ouviu, respondi. Não vou pagar mais nada. Nunca mais. Letícia soluçou. Mas, mãe, estamos em apuros. Eu me levantei. Eu também estive em apuros por anos. Emocionalmente, financeiramente, esperando que vocês me enxergassem não como banco, mas como família. Mas vocês escolheram priorizar outra casa, outro nome, outra mesa de Natal. Letícia insistiu. Mas mãe, você cortou tudo de repente. Isso é cruel. Cruel? Eu respirei fundo. Cruel é esquecer quem te levantou quando ninguém mais estava ali. Cruel é aparecer só quando falta dinheiro. Cruel é tratar uma mãe como uma extensão de conforto e não como um ser humano. Eduardo tentou argumentar, mas a voz quebrou. Isso vai nos prejudicar muito. Eu o encarei profundamente. E como você acha que eu fiquei quando percebi que não era prioridade para vocês? Quando minha filha preferiu fazer ceia com outra família, enquanto eu comia sozinha? Ele recuou. Letícia chorava. Mas eu estava firme, a mais firme que já fui. Então, finalmente, Letícia perguntou: mãe, se você não fez isso por raiva, por que fez? A resposta saiu do fundo da minha alma. Porque amor sem limites vira desrespeito. E naquela manhã, pela primeira vez, eles entenderam o valor de tudo o que eu carreguei por eles durante anos. Mas isso era apenas o começo. Porque ao olhar para os olhos desesperados de Eduardo, eu percebi uma sombra que nunca tinha visto. Uma sombra de medo. Não apenas medo de perder conforto. Medo de algo mais profundo. Comecei a notar que Letícia não estava apenas triste. Ela estava frágil, insegura, com o olhar baixo demais. Algo dentro de mim acendeu um alerta que eu havia ignorado por anos. Eu percebi naquele instante que Eduardo não era apenas ingrato, era controlador, possessivo. E algo nele me disse que havia mais, muito mais, do que Letícia jamais teve coragem de contar. Eles estavam na minha porta, desesperados, não só por dinheiro, mas porque a verdade que estavam escondendo começaria a aparecer a partir daquele momento. E era uma verdade que mudaria tudo. Letícia e Eduardo continuavam sentados na minha sala como dois náufragos sem saber onde se agarrar. A luz da manhã entrava pela janela, iluminando seus rostos tensos, e pela primeira vez eu via os dois sem o verniz social que sempre carregavam. Eles estavam crus, expostos, vulneráveis. E foi nesse silêncio que percebi um detalhe que me atravessou como um aviso. Letícia não olhava para mim. Ela olhava para ele. Sempre para ele. Como se buscasse permissão. Por anos, eu havia confundido isso com companheirismo, mas naquele instante, eu entendi que era medo. Eduardo tentou recuperar a postura, mas eu já tinha visto a rachadura. E quando a gente vê, não consegue desver. Ele cruzou as mãos, apertando-as com força. Helena, nós estamos numa situação difícil. Não temos condições de arcar com tudo agora. Não assim tão de repente. E Letícia, com os olhos brilhando de lágrimas que tentava segurar, complementou. Mãe, você sabe que eu não ganho o suficiente. E o Eduardo, o trabalho dele... Ela parou. Travou. Foi ali que meu instinto materno, silenciado por anos de manipulação emocional, despertou com violência. O trabalho dele o quê, Letícia? Ela mordeu o lábio inferior. Eduardo afirmou com um olhar rápido, um olhar de comando. E ela se calou. Meu coração se acelerou. Eduardo, com um sorriso que não alcançava os olhos, respondeu no lugar dela. Meus rendimentos estão instáveis, mas isso é passageiro. Só precisamos que você mantenha a ajuda por mais algum tempo. Instáveis. A palavra caiu pesada no chão. Letícia arregalou os olhos, nervosa. Ela não esperava que ele fosse tocar no assunto. Minha voz saiu mais firme do que eu planejava. Letícia, sua mãe está perguntando. O trabalho dele? O que aconteceu? Ela olhou para mim, depois para ele. O silêncio dela me disse mais do que qualquer resposta. Então, Eduardo interrompeu novamente.
Não é da sua conta. Aquela frase caiu como pedra sobre meu peito. Não é da minha conta? Depois de anos sustentando a vida deles? Depois de carregar Letícia sozinha? Depois de pagar cada emergência, cada boleto, cada problema que eles não tinham maturidade de resolver? Eu senti um fio de indignação subir pelo meu corpo. Letícia, disse eu, olhando apenas para ela, sua vida é da minha conta. Seu bem-estar é da minha conta. Sua felicidade é da minha conta. O resto é ruído. Eduardo bufou, irritado. Olha, Helena, eu vim aqui em paz. Não quero discussão. Eu o encarei nos olhos e, pela primeira vez, Eduardo desviou. Não quer discussão ou não quer que eu faça perguntas? Ele se remexeu no sofá. Letícia tremia. E então, tudo começou a ficar claro. As respostas curtas, os olhares desviados, as interrupções agressivas de Eduardo, o medo crescente no corpo da minha filha. Eu enxerguei o que estava diante de mim há anos e que preferi ignorar. Letícia não estava apenas distante. Ela estava presa. Presa a um homem que a silenciava. Presa a uma vida que não escolheu. Presa a uma dependência emocional que eu, sem perceber, ajudei a alimentar. E agora, sem a ajuda que eu fornecia, a estrutura falsa que Eduardo construiu estava desmoronando. Foi Eduardo, não Letícia, quem perdeu o controle primeiro. Ele levantou-se bruscamente. Isso é muita falta de consideração. Nós estamos pedindo ajuda, só isso. E você faz parecer que somos parasitas. Letícia encolheu-se. Eu não perdi um detalhe. Eu me levantei devagar. Postura firme. Olhar calmo. Não. Vocês não estão pedindo ajuda. Vocês estão exigindo. E eu não devo mais nada a ninguém. Letícia soltou um soluço. Mãe, por favor, só até o próximo mês. Eu estou com medo. A voz dela quebrou. E eu percebi algo terrível. Ela não estava com medo de mim. Ela estava com medo dele. Meu coração apertou. Letícia, o que está acontecendo? Fale comigo. Ela olhou para Eduardo. Ele estreitou os olhos. E naquele instante, eu vi o homem por trás das boas maneiras. Controlador. Possessivo. Dependente do meu dinheiro. Dependente do poder que o dinheiro dava sobre ela. Ele avançou meio passo. Não tem nada acontecendo. Você está inventando drama. Ah, a frase clássica dos homens que manipulam. Eu aproximei-me da minha filha. Segurei sua mão. Ela estava fria. Fria como alguém que dorme ao lado do medo todos os dias. Filha, olhe para mim. Você quer voltar para casa? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Ela abriu a boca. E Eduardo apertou o braço dela com força suficiente para fazê-la estremecer. Foi rápido, quase imperceptível. Mas eu vi. Soltei a voz. Eduardo, tire a mão dela. Agora. Ele congelou. Letícia afastou o braço. E naquele segundo percebi. Eles não vieram só por dinheiro. Vieram por desespero. Porque sem meu dinheiro, Eduardo perderia o controle. E sem o controle, ele poderia se tornar ainda mais perigoso. Ele olhou para mim com a fúria de quem perde terreno. Você não sabe do que está falando, Helena. Eu dei um passo em direção a ele. E meu olhar, frio, decidido, fez Eduardo recuar. Se Letícia não está segura ao seu lado, eu vou descobrir. E você não vai gostar do que acontece depois. Letícia chorou, escondendo o rosto. Mãe, por favor. Não, eu a abracei. A primeira vez que a abracei em anos. E senti sua dor como se fosse minha. Eduardo pegou as chaves irritado. Vamos embora, Letícia. Agora. Ela não se moveu. Vamos, ele repetiu, alto demais. Eu me coloquei entre os dois. Se você levantar a voz para ela mais uma vez nesta casa, eu faço questão de que você saia escoltado. Os olhos dele arderam de ódio. Isso não acabou, Helena. Não, eu disse com calma. Está apenas começando. Ele saiu batendo a porta. Letícia caiu no sofá, soluçando. Filha, fale a verdade. Você está vivendo com medo? Ela me olhou nos olhos. E finalmente, depois de anos, ela disse a palavra que eu mais temia e que mais precisava ouvir. Sim, meu mundo parou, mas minha força não. Eu segurei sua mão, firme como eu não era há décadas. Você não vai voltar para aquela casa hoje. Você não vai voltar enquanto eu tiver voz. E eu prometo que vou te tirar disso, custe o que custar. Letícia fechou os olhos. Pela primeira vez, aliviada. Ela não sabia ainda. Mas naquele momento, eu já estava planejando algo que mudaria o destino dos três. Uma decisão que ela jamais imaginaria, e que Eduardo, muito menos.
Letícia chorava no sofá sem conseguir controlar os soluços. Era como se todo o peso que ela carregou calada durante anos tivesse finalmente encontrado um caminho para escapar. E eu só conseguia pensar em quantas vezes deixei de enxergar sinais óbvios porque queria acreditar que minha filha era feliz. Mas agora estava claro. O casamento dela nunca foi o paraíso que ela fingia. E Eduardo nunca foi o marido exemplar que ela defendia. Eu sentei ao lado dela, segurando suas mãos, que tremiam como as de uma criança perdida. Filha, me conte tudo. Ela respirou fundo, tentando falar, mas sua voz falhava. Mãe, eu tentei tanto, eu juro. Eu tentei fazer dar certo, mas ele não é como parece. Meu coração acelerou. Como ele é, Letícia? Ela olhou para a porta como se tivesse medo de que ele ainda estivesse ali, escutando do lado de fora. Ele me controla. Tudo. Minha roupa. O que eu compro. Com quem eu falo. Até como eu devo me comportar com você. Aquela confissão atravessou meu peito como uma lâmina. Eu sempre soube. Não com clareza, mas como um pressentimento suave, incômodo, que eu empurrei para o fundo da alma porque achava que Letícia sabia o que fazia. Mas ela não sabia. Ela estava presa. Preso em Eduardo não estava só a vida financeira. Estava o psicológico dela. Continue, filha. Ela respirou fundo. Cada palavra vinha com dor. No começo ele era carinhoso, atencioso, fazia questão de estar sempre perto. Eu achava lindo. Mas depois, aquilo virou regra. Eu não podia sair sem avisar. Não podia usar roupa que ele não aprovava. Não podia visitar ninguém sem ele saber. Ele dizia que era zelo, amor, e seu olhar se quebrou. Mas não era amor, era posse. Eu sentia as mãos formigarem de raiva contida. Letícia continuou. E quando eu quis voltar a estudar, ele disse que era besteira. Que eu deveria focar na casa, na vida dele. Mãe, eu parei de viver. Meu coração se encolheu. Parecia que eu estava ouvindo minha própria história de décadas atrás com o pai dela. Um homem que também tentou me cortar em pedaços até eu quase desaparecer. Filha, por que nunca me contou? Ela abaixou a cabeça, porque eu tinha vergonha. Vergonha de admitir que escolhi um homem como ele. Vergonha de não saber sair. Vergonha de te desapontar. Eu a abracei com força. Você nunca me desapontou. Nunca. O erro dele não é seu. O erro dele é dele. Ela chorou no meu ombro. Houve um silêncio longo, pesado, mas necessário. E então ela finalmente disse o que eu temia e pressentia. Mãe, tem mais. Eu segurei sua mão. Fale. Ela olhou para mim com os olhos cheios de uma dor antiga. Ele me humilha. Diz que eu não seria nada sem ele. Que ninguém me quer. Que eu não tenho futuro. Que eu só sirvo para ser esposa dele. Dentro de mim, algo se partiu de um jeito tão forte que eu quase pude ouvir o som. Não era raiva apenas. Era indignação. Era amor protetor. Era a força ancestral de uma mãe que reconhece o ciclo de opressão que sofreu sendo repetido na vida da própria filha. Letícia respirou fundo. E mãe, ultimamente, ele está mais agressivo. Não chegou a me bater. Mas a forma como ele fala, a forma como segura meu braço, eu tenho medo do que pode acontecer. Medo. Aquela palavra. Aquela palavra. Ela nunca deveria existir na vida de uma filha amada. Eu passei a mão no seu rosto, enxugando suas lágrimas. Você não vai voltar para aquela casa hoje, nem amanhã, nem enquanto eu respirar. Aquela casa não é seu lar. Aquela casa é sua prisão. Letícia me olhou com um misto de alívio e culpa. Mas mãe, e o Eduardo? Ele vai ficar furioso. Eu levantei o queixo dela com delicadeza. Filha, homens como Eduardo sobrevivem do silêncio das mulheres que eles controlam. Mas você não está mais sozinha. Eu estou aqui. E agora, ele vai lidar comigo. Ela me abraçou com força. Foi o primeiro abraço verdadeiro que recebia dela desde que se casou. Inés, que estava ouvindo da cozinha, aproximou-se devagar. Helena, talvez seja melhor levarmos Letícia a um lugar seguro esta noite. Concordei imediatamente. Sim, vamos arrumar as coisas dela. Letícia arregalou os olhos. Mas mãe, minhas coisas, minhas roupas, minhas coisas estão na casa. Ele vai... Eu segurei sua mão. Você não vai entrar lá sozinha. Não enquanto eu puder impedir.
E então, pela primeira vez em anos, senti dentro de mim algo que eu pensei ter perdido: a coragem. Não a coragem tímida, frágil, que vive de esperança, mas a coragem de quem foi ferida o suficiente para não temer mais nada. Nós passamos o resto da manhã conversando. Letícia contou detalhes que me faziam sentir náusea: manipulações sutis, isolamento social, chantagens emocionais, a dependência financeira que Eduardo alimentava com precisão, sempre fazendo-a pensar que era frágil demais para viver sem ele. Mas havia algo mais. Quando perguntei por que ela nunca saiu, ela respondeu: porque você sempre pagou tudo. E ele usava isso contra mim. Dizia que eu era um peso para você, que eu te explorava e que, se eu te decepcionasse, você me abandonaria. Aquela frase me devastou, porque sem querer, o amor que eu dei virou arma nas mãos de um homem doente. Eu toquei seu rosto. Filha, você nunca foi peso. Eu que errei em não ver seu sofrimento. Mas eu vejo agora. E te prometo, eu vou te tirar disso. Letícia respirou fundo. Eu tenho medo de ele vir atrás de mim. Ele vai vir, respondi. E é isso que precisamos que ele faça. Letícia franziu o rosto confusa. Mãe, o que você quer dizer? Eu a olhei, uma firmeza nova tomando conta da minha alma. Quero dizer que eu vou enfrentar o Eduardo. Eu mesma. Letícia levou a mão à boca. Mãe, não. Ele é perigoso. Eu sorri de canto, um sorriso que ela nunca tinha visto. Filha, perigosa sou eu agora. Perigosa porque não tenho mais medo. Perigosa porque sei a verdade. Perigosa porque você é minha filha. E ninguém toca naquilo que é meu. E naquele instante, eu soube exatamente o que faria. Eu iria levá-la até a casa deles. Iria pegar suas coisas. E iria encarar Eduardo frente a frente. Não como sogra, não como mãe, não como vítima, mas como a mulher que Letícia precisava que eu fosse. E eu já não era a mesma que atendia aquela ligação no Natal. Eu era alguém que renascia no fogo da injustiça e que agora estava pronta para lutar. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar a continuar trazendo histórias fortes e reais como esta, inscreva-se no canal. Seu apoio faz toda a diferença. Agora, vamos continuar. Eu passei a noite em claro. Letícia dormiu na cama de hóspedes, exausta como uma criança que finalmente parou de correr de um pesadelo. Inés ficou de vigília comigo até tarde, conversando comigo na cozinha, servindo chá atrás de chá, tentando manter minhas mãos firmes. Mas minhas mãos já não tremiam. Algo dentro de mim tinha despertado. Quando olhei para a janela e vi a primeira luz da manhã nascer, soube que aquele dia não seria um dia comum. Seria o dia em que eu confrontaria o homem que destruiu minha filha em silêncio. Seria o dia em que eu entraria na antiga casa dela, não como visitante, mas como resgatadora. Letícia desceu as escadas com o rosto amassado, os olhos inchados e um medo que fazia sombra na alma. Mãe, ele mandou mensagens a noite inteira. Tem mais de 30 chamadas perdidas. Eu vi o celular dela. Mensagens curtas, repetitivas, sufocantes. Onde você está? Atenda. Volte agora. Isso não vai ficar assim. Você é minha esposa. Não faça drama. Se não atender, vou atrás. Meu estômago se contraiu, mas minha voz saiu firme como pedra. Você não vai responder nada. Ela assentiu, embora eu visse a angústia queimando por trás do silêncio. Eduardo não estava preocupado com Letícia. Estava preocupado com o controle que ele estava perdendo. E homens como ele, quando perdem controle, enlouquecem. Eu preparei café para nós três. Letícia tentou comer, mas não conseguiu. Seus dedos tremiam enquanto segurava a xícara. Mãe, você tem certeza do que quer fazer? Eu coloquei a mão sobre a dela. Tenho, e você vai comigo, mas não vai entrar sozinha em nenhum cômodo. Ela abriu a boca para argumentar, mas desistiu. Seus olhos diziam que, pela primeira vez, ela acreditava que eu podia protegê-la. Inés se aproximou. Eu posso ir também, Helena. Eu balancei a cabeça. Não. Se houver confronto, eu preciso estar livre. Preciso estar inteira. Porque eu sabia o que estava prestes a acontecer. Eduardo não iria aceitar a perda da fonte financeira. Não iria aceitar perder Letícia. Não iria aceitar perder domínio. A casa deles ficava a 20 minutos dali. A cada minuto, meu coração mudava de forma. Ora se tornava ferro, ora se tornava fogo.
Quando estacionamos em frente à casa, senti Letícia encolher no banco do passageiro. Ele está lá. Eu segurei sua mão. Eu sei. É por isso que estamos aqui. A casa parecia normal, mas havia algo no ar. Um silêncio pesado, violento, como se as paredes guardassem segredos que nunca deveriam ter sido criados. Não bati na porta. Toquei a campainha com determinação. Passos rápidos, passos irritados. A porta abriu com força. Eduardo. Ele estava com os olhos vermelhos, a barba por fazer, e um rosto que oscilava entre ódio e desespero. Onde você estava? Ele gritou para Letícia, ignorando completamente a minha presença. Eu te liguei a noite inteira! Você enlouqueceu! Eu me coloquei entre os dois. Ela estava comigo. Ele me olhou com desprezo, como se minha existência fosse um incômodo. Fique fora disso, Helena. Isso é assunto de marido e mulher. Eu dei um passo à frente, aproximando meu rosto do dele. Não. Isso é assunto de mãe e filha, e eu não vou sair. A mandíbula dele se contraiu. Ele apontou para dentro. Entra, vamos conversar direito. Era uma ordem disfarçada de convite. Eu não me movi. Letícia vai entrar comigo, e você não vai levantar a mão, a voz, nem o dedo para ela. Eduardo riu. Uma risada curta, seca, de quem nunca foi confrontado. Você acha que manda em quê aqui? Essa casa é minha. E foi nesse momento que percebi o que estava por trás de tudo. Ele precisava de território, de domínio, de obediência. Eu o observei por longos segundos. Você está enganado, Eduardo. O que é seu vai deixar de ser. Ele empalideceu por um instante. O que você está dizendo? Eu respirei fundo. Letícia está indo embora, de vez, e eu vou garantir que ela nunca mais volte para esta casa. A fúria tomou conta dos olhos dele. Você não pode fazer isso. Ela é minha esposa. Ela me deve respeito. Letícia deu um passo atrás. Eu dei 2 passos à frente. Não, Eduardo. O que ela te devia, te deu. Tempo, amor, lealdade, renúncias. E você entregou o que em troca? O silêncio dele foi a resposta mais honesta que já ouvi. Ele tentou se controlar, mas sua voz tremeu. Letícia. Vem, vamos conversar agora. Sozinhos. Letícia segurou minha mão com força. Eu não quero. Meu coração doeu como nunca. Ela era minha menina outra vez. Eduardo deu um passo para ela, levantando a mão. Não para bater, mas para agarrar pelo braço. Mas eu fui mais rápida. Segurei o pulso dele no ar, firme, sem medo. Eduardo ficou imóvel. Choque absoluto. Solte. Minha voz saiu baixa, mas carregada de algo que nem eu sabia que tinha. Ele tentou se soltar. Eu apertei mais forte. Solte, Eduardo! Agora! Ele recuou. Eu apontei para Letícia. Vá pegar suas coisas. Tudo o que for seu. Agora! Eduardo tentou bloquear o caminho. Ninguém entra nessa casa sem minha permissão. Eu encarei aquela parede humana e disse: a partir de hoje, você não manda em mais nada. Letícia subiu as escadas correndo. Eu fiquei embaixo, de pé, entre ela e ele, como um muro que ele nunca atravessaria. Eduardo respirava rápido, tentando encontrar lógica, força, vantagem. Mas ele não encontrou, porque naquele momento eu me tornei uma mulher que não teme mais nada, nem escândalo, nem ameaça, nem julgamento. E homens como Eduardo temem mulheres assim. Eu o encarei nos olhos, sem piscar. Você destruiu minha filha em silêncio, mas o silêncio acabou. Agora é você quem vai ter medo. Ele empalideceu, e pela primeira vez, Eduardo recuou. Letícia desceu com 2 malas e um olhar cansado, mas livre. Ela passou por mim, segurou minha mão. Vamos, mãe. Eu abri a porta. Eduardo tentou dar um passo. Letícia! Ele gritou. Você vai se arrepender. Vai rastejar me pedindo perdão. Eu me virei devagar, olhei para ele e sorri. Eduardo, quem rasteja não é quem vai embora. É quem fica preso à própria miséria. E saí, com minha filha, com minha dignidade, com uma força que eu nunca soube que tinha. O portão bateu atrás de nós, e naquele som, algo dentro de mim renasceu. Mas isso era apenas o começo. Porque, ao voltar para casa, percebemos que Eduardo não aceitaria essa perda. E foi aí que tudo realmente começou a desmoronar para ele. O caminho de volta para minha casa foi silencioso.
Letícia observava a rua pela janela do carro, como quem acorda depois de anos dormindo num quarto escuro. Havia medo no olhar dela, sim, mas havia também algo novo, um fio de liberdade. Quando chegamos, Inés abriu a porta antes mesmo de estacionarmos. Ela abraçou Letícia com cuidado. Você está bem, menina? Letícia tentou sorrir, mas não conseguiu, mais ou menos. Inés olhou para mim, e em seu olhar eu vi a pergunta que todos fariam. E agora? A resposta ainda não estava clara, mas eu sabia exatamente o que não faria: entregar minha filha de volta para aquele homem. Letícia subiu para tomar banho. Eu fiquei na cozinha com Inés, pensando nas próximas horas, porque eu sabia que Eduardo não deixaria o assunto morrer. Inés colocou 2 xícaras de café na mesa. Helena, você acha que ele virá atrás? Ele já está atrás, respondi. Só ainda não bateu na porta. E eu estava certa. O celular de Letícia começou a vibrar sem parar. Chamadas, mensagens, áudios. Depois vieram as notificações no meu número. Ele tinha meu contato. Tinha tudo. Abri o celular e ouvi a primeira mensagem de voz. Helena, devolve minha esposa. Agora. Ela está confusa. Você está manipulando ela. Isso é sequestro psicológico. Sorri. Mas não de humor, de lucidez. Os manipuladores sempre acusam a vítima de manipulação. É o manual deles. Ouvi outra mensagem. Eu vou atrás de vocês. Isso não vai ficar assim. E outra. Letícia, atende. Se você não atender, eu juro, não respondo por mim. Meu sangue gelou. Era a ameaça clara. Subi as escadas devagar, sem barulho, e encontrei Letícia sentada na cama, com o cabelo molhado, o rosto pálido e os olhos fixos no celular. Ele disse que vai vir aqui. Eu me sentei ao lado dela. Ele vai tentar, mas não vai passar. Ela respirou, trêmula. Mãe, e se ele enlouquecer? Ele faz isso. Quando perde o controle, ele surta. Já gritou comigo na rua. Já jogou coisas no chão. Eu tenho medo do que ele pode fazer. Eu segurei sua mão com força. Você não vai mais ter medo sozinha. Agora ele vai enfrentar alguém do tamanho da loucura dele. Letícia me olhou com um misto de confiança e dúvida. Mãe, você não está com medo? Eu sorri. Não um sorriso de alegria. Um sorriso de quem renasceu. Filha, eu passei anos com medo de perder você. E perdi, porque te deixei nas mãos de alguém que te apagou aos poucos. Agora, eu não tenho mais medo de nada. Ela pousou a cabeça no meu ombro, e naquele instante senti minha menina de volta, inteira, frágil, humana. Descemos para o andar de baixo. Inés nos esperava com chá quente, a cura caseira para almas abaladas. Mas antes que eu pudesse tocar a xícara, a campainha tocou. 3 toques, rápidos, violentos. Letícia ficou pálida como porcelana. É ele! Eu fiz um gesto para que ela ficasse atrás de mim. Inés sussurrou. Helena, cuidado. Eu caminhei até a porta. Minhas mãos não tremiam. Olhei pelo olho mágico. Eduardo. Ele não parecia o homem arrumado e educado que Letícia apresentou no noivado. Não. Ele parecia um animal acuado. A respiração forte, os olhos arregalados, os punhos cerrados. Abri a porta com calma. O que você quer, Eduardo? Ele invadiu o espaço, quase entrando sem permissão. Eu quero minha esposa. Agora. Eu levantei a mão, bloqueando a entrada. Você não vai entrar. Ele riu, um riso nervoso, irônico. Você acha que pode me impedir? Ela é minha mulher. Vocês não têm o direito de levá-la assim. O som dos passos de Letícia atrás de mim fez Eduardo avançar um passo, mas eu avancei 2. Se você der mais um passo, eu chamo a polícia. Ele abriu os braços, teatral. Ótimo, chama. Quero ver explicar que sequestrou minha esposa. Eu levantei o queixo. Ela não é sua propriedade. E não está sequestrada. Está segura. Eduardo começou a perder qualquer vestígio de sanidade. Letícia, sai daí agora. Agora. Você vai voltar comigo. Você me deve isso. A frase cortou o ar. Eu me virei de lado, o suficiente para que ele visse Letícia, mas não conseguisse alcançá-la. Letícia, com voz trêmula, respondeu. Eu não devo nada a você, Eduardo. O silêncio foi absoluto. Eduardo ficou imóvel por 2 segundos. Depois, o rosto dele se contorceu. Você está envenenando ela, Helena. Você sempre quis me tirar da vida dela. Sempre quis destruir a nossa família. Eu respirei fundo. Eduardo, você já destruiu sozinho. A fúria dele explodiu. Eu vou tirar ela de você. Eu juro. Nem que eu precise.
A frase morreu nos lábios dele quando viu meu celular apontado para ele, gravando tudo. Continue, Eduardo. A polícia vai adorar ouvir o que você vai dizer. Ele empalideceu. Sua respiração acelerou. Você vai pagar por isso, Helena. E então? Ele fez o que eu mais temia, mas também o que eu mais precisava que ele fizesse. Ele recuou, entrou no carro, acelerou e sumiu no fim da rua. Letícia desabou no chão, chorando. Mãe, ele não vai deixar isso assim. Eu a abracei. Eu sei. Por isso, eu vou até o fim. Letícia ergueu o rosto. O que você vai fazer? E eu respondi a única coisa que podia dizer naquele momento. Tudo o que for necessário para te libertar de vez. Porque naquele instante, eu soube. O que Eduardo faria a seguir seria ainda pior. E o que eu faria mudaria nossas vidas para sempre. As horas que seguiram foram as mais longas desde que tirei Letícia daquela casa. Minha filha caminhava pela sala com os braços cruzados, o olhar perdido, como se a qualquer momento Eduardo fosse arrombar a porta. E, sinceramente, eu não descartava essa possibilidade. Homens como Eduardo não aceitam perder, não aceitam rejeição, não aceitam que a vítima escape. Eles se alimentam de controle. E quando o controle acaba, começam a atacar. A primeira ligação veio às 2 da tarde, depois às 2h10, depois às 2h20, depois de 5 em 5 minutos. Não atendemos. Ninguém atendeu. Depois vieram as mensagens. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Ela é minha. Vou acabar com a vida de vocês. Se ela não voltar, eu vou aí. Mostrei tudo para Letícia. Ela tremeu. Mãe, ele nunca falou assim comigo. Está fora de si. Eu segurei sua mão. Filha, ele sempre foi assim. Você só não via. Ou fingia que não via porque queria que desse certo. Letícia sentou-se no sofá. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Eu achava que amor era isso. Agarrar, insistir, ceder. Pensava que se eu fosse paciente, ele mudaria. Eu me sentei ao seu lado. Esse não é amor, isso é prisão. Ela fechou os olhos, como se finalmente admitisse algo que doía há anos. E então, o inesperado aconteceu. 3 pancadas secas na porta. Letícia levantou a cabeça de imediato. Eu sei. Inés correu para a janela discretamente, olhou, virou-se para mim com o rosto tenso. Helena, não é ele. É a polícia. Meu coração bateu mais forte. Polícia? Letícia levou a mão à boca. Ele chamou a polícia contra mim. Eu sabia que ele ia fazer isso. Respirei fundo. Tudo estava indo exatamente como eu havia previsto. Fui até a porta. 2 policiais esperavam, sérios, postura rígida. Boa tarde, senhora. Recebemos uma denúncia envolvendo sua filha. Deixei-os entrar. Letícia estava imóvel, pálida como gelo. Senhora Letícia, disse o policial mais velho, seu marido registrou uma ocorrência por desaparecimento e possível sequestro. Letícia começou a chorar. Mas eu não desapareci. Eu só vim para a casa da minha mãe. O policial a observou com atenção. Ele informou que você foi levada contra a vontade. Levantei a mão. Isso é mentira. Minha filha veio por vontade própria, e posso provar. Mostrei o celular com as mensagens de ameaça de Eduardo. O policial leu por alguns segundos. Seu semblante mudou. Helena, quer dizer, senhora, isso é grave. Eu assenti. Eu sei. E tem mais. Minha filha tem vivido sob abuso emocional e controle coercitivo. Ela tem medo dele. Letícia, com a voz embargada, finalmente encontrou coragem para falar. É verdade, eu não consigo mais viver com ele. Os policiais se entreolharam. Senhora, se quiser, você pode registrar uma medida protetiva agora mesmo. Letícia respirou fundo. E naquele instante, eu vi a força dela nascendo. Frágil, mas real. Como uma planta que começa a romper a terra depois de muito tempo sufocada. Os policiais saíram, levando a documentação necessária. Letícia se desfez no sofá. Eu sentei ao lado dela e passei a mão em seu cabelo. Mãe, isso é tão maior do que eu imaginava. Eu estava perdida. Eu a abracei. Mas agora você está achada e não vai se perder de novo. Ela respirou fundo. E o que acontece agora? Agora, o Eduardo vai surtar ainda mais, porque nada é mais perigoso para um abusador do que perder a mulher que ele domina. Letícia apoiou a cabeça no meu ombro. Eu tenho medo do que ele vai fazer. Eu inspirei fundo,
mantendo a voz firme como aço. Eu também. Mas o medo não vai nos paralisar. Não mais. E então, como previsto, o telefone tocou novamente. Dessa vez não era Eduardo, era um número desconhecido. Atendi. Uma voz feminina, calma, profissional. Senhora Helena? Aqui é a assistente social responsável pelo caso da sua filha. Recebemos denúncias anteriores envolvendo o nome do seu genro. Precisamos conversar. Meu corpo inteiro gelou. Denúncias anteriores? A voz continuou. Gostaria que vocês duas viessem amanhã cedo. Temos informações que podem ajudá-las. E, talvez vocês não saibam, mas outras mulheres já tentaram denunciar o Eduardo. Outras mulheres, outras vítimas. A mão de Letícia apertou meu braço. Mãe, outras mulheres? Eu desliguei o telefone devagar e olhei nos olhos dela. Sim, filha, você nunca foi a única. Você só foi a que calou mais tempo. Letícia respirou fundo, como se uma verdade amarga descesse pela garganta. Eu não sabia. Eu a envolvi num abraço forte. Vai saber agora. Porque amanhã, a verdade inteira vai vir à tona. E Eduardo vai enfrentar algo que ele nunca esperou. A justiça. E uma mãe que não teme mais nada. Mas o que descobrimos na manhã seguinte foi muito pior do que imaginávamos e mudaria nossas vidas. Para sempre. A manhã seguinte amanheceu pesada. Não era só o clima. Era a sensação de que algo enorme estava prestes a acontecer, como se a casa inteira soubesse que o dia não seria comum. Letícia não dormiu. Eu também não. Quando a assistente social ligou dizendo que havia denúncias anteriores contra Eduardo, senti o chão da minha alma balançar. Eu achava que conhecia minha filha. E achava que conhecia a extensão da dor que ela estava vivendo. Mas parecia que havia um abismo muito maior por trás da porta que ele mantinha fechada. Ao chegarmos ao prédio do serviço social, Letícia caminhava devagar, como quem tem medo da própria sombra. Eu segurei sua mão. Ela segurou a minha tão forte que quase doeu. Entramos numa sala pequena, iluminada por luz natural. Uma mulher de rosto calmo e olhar firme nos recebeu. Sou Mara, assistente social responsável pelo caso de vocês. Letícia sentou-se na beira da cadeira. Eu fiquei ao lado dela, de pé. Mara abriu uma pasta grossa, grossa demais para meu gosto. Antes de tudo, quero dizer que vocês não estão sozinhas e que o que vamos revelar aqui pode ser difícil, mas necessário. Letícia respirou fundo, os dedos entrelaçados de tensão. Mara continuou. Recebemos denúncias contra seu marido, Letícia, desde antes de vocês se casarem. O rosto da minha filha perdeu a cor. Eu senti o sangue fugir das minhas mãos. Antes de nós casarmos? Sim, Letícia arregalou os olhos. Era como se o mundo inteiro estivesse desmoronando diante dela. Mara folheou alguns documentos. Foram 3 registros formais e várias denúncias informais. Todas por comportamentos semelhantes. Controle extremo, manipulação, ameaças veladas, agressões psicológicas e, em 2 casos, suspeita de violência física. Eu fechei os olhos por 1 segundo. Meu coração doeu, como se estivesse se partindo de novo. Mas dessa vez, em direção à verdade. Letícia tremia. Por que ninguém me avisou? Por que isso nunca chegou até mim? Mara suspirou. As vítimas retiraram as queixas antes das investigações avançarem. E ele sempre teve habilidade em convencer as autoridades de que eram conflitos matrimoniais normais. Manipulador. Controlador. Padrão repetido. Letícia colocou as 2 mãos no rosto. Eu casei com um homem que já fez isso antes de mim. E eu nunca soube. Eu me ajoelhei diante dela, segurando suas mãos. Filha, você não tinha como saber. Eles escondem, eles se disfarçam. Eles sabem exatamente quando mostrar o rosto verdadeiro e quando esconder. Letícia começou a chorar. Mas, por que comigo? Por que eu? Mara respondeu com calma. Porque você era vulnerável no momento em que se conheceram. Porque ele percebeu que você tinha um coração que acreditava demais nas pessoas. Porque ele viu em você alguém moldável. Letícia soluçou. Eu achei que era amor. E eu senti o golpe junto com ela. Quantas vezes eu mesma confundi controle com cuidado no passado? Mara continuou, abrindo outra folha. Mas tem algo mais sério. Letícia levantou o rosto. Mais? Sim.
Eduardo tentou abrir crédito em seu nome, sem autorização formal. Isso é crime. Letícia levou a mão à boca. Ele usou meu nome? Sim. E não é só isso. Descobrimos irregularidades nas contas da casa de vocês. Tudo estava no seu nome, Letícia. Eu encarei minha filha. Ele te deixou financeiramente presa. No papel, você seria a culpada por tudo. As lágrimas dela caíram silenciosas. Mara respirou fundo, mas continuou. Há suspeita de que ele esteja endividado até o pescoço e usou seu nome e a ajuda financeira da sua mãe para manter o padrão de vida da família dele. Eu respondi com firmeza. Mas agora acabou. Mara assentiu. Sim, mas ele vai reagir. Vai tentar recuperar o controle a qualquer custo. Letícia tremia. O que eu faço? O que eu faço agora? Mara colocou um documento à sua frente. Você vai assinar este pedido de medida protetiva. Vai denunciar. Vai cortar completamente o vínculo legal com ele. E vai se manter em lugar seguro. Eu coloquei a mão no ombro de Letícia. Você não está sozinha. Eu estou aqui. E não vou permitir que ele toque mais um fio de cabelo seu. Foi então que o celular de Letícia começou a vibrar de novo. Dessa vez, apenas uma mensagem. Eu a vi erguer o telefone. E o sangue dela pareceu congelar. Mostre, filha. Ela estendeu o celular. A mensagem dizia: Você não pode fugir de mim. Se não voltar hoje, eu te encontro. Eu sentia a ameaça como se fosse feita contra mim. Mara pegou o telefone. Isso é grave. Muito grave. Podemos solicitar acompanhamento policial agora mesmo. Letícia chorou baixinho. Mãe, eu tenho medo. Eu a abracei forte, com toda a força que uma mãe que renasceu sabe ter. Eu sei, mas agora... Ele quem Letícia me olhou com confusão. Por quê? Eu respirei fundo. Porque eu vou fazer o que uma mãe faz quando o perigo bate à porta. Eu vou enfrentar. E vou derrubar tudo o que ele tentou construir em cima de você. Mara me olhou com aprovação. Helena, sua força é exatamente o que ela precisa agora. Letícia enxugou as lágrimas. Mas como vamos impedir ele? Eu me levantei, segurei as mãos dela. Amanhã, vamos à casa dos pais dele. Vamos descobrir o que eles sabem. E vamos expor tudo. Letícia abriu os olhos, surpresa. Na casa dos pais dele? Mas eles nunca me apoiaram. Eles amam demais o Eduardo. Eu inclinei a cabeça. Então está na hora de ver se eles amam o filho ou amam a verdade, porque uma coisa me diz que eles sabem muito mais sobre ele do que sempre deixaram transparecer. E eu estava certa, porque o que descobrimos lá mudou a história inteira. E foi ali, naquele encontro, que finalmente entendi o tipo de monstro que minha filha tinha chamado de marido. Quando chegamos ao bairro dos pais de Eduardo, o ar pareceu mudar. Era um lugar bonito, silencioso, quase intocado pelo tempo. Casas com jardins bem cuidados, portões brancos, flores impecáveis, um lugar onde nada parecia errado, mas era justamente isso que me incomodava. O mal disfarçado de perfeição sempre foi o pior tipo de mal. Letícia caminhava ao meu lado como se pisasse em chão de vidro. Ela conhecia aquela casa como conhecia o próprio medo. Eu, não. Mas eu iria entender tudo naquele dia. Bati à porta. Um silêncio longo, depois passos. A mãe de Eduardo abriu. Dona Marisa, elegante, cabelos arrumados, rosto cansado. Quando viu Letícia, sua expressão mudou de imediato. Letícia? Meu Deus! O que aconteceu? Eu dei um passo à frente. Podemos entrar? Ela hesitou, mas abriu a porta. Entramos na sala enorme, impecável, onde nada parecia fora do lugar, exceto o vazio emocional que eu sentia ali. O pai de Eduardo, Sr. Alberto, estava sentado na poltrona, lendo o jornal. Quando ergueu os olhos e viu Letícia, franziu o senho. O que está acontecendo? Letícia respirou fundo. Sua voz falhou. Eu não posso mais viver com o Eduardo. O pai dele se levantou devagar, segurando o queixo como quem se prepara para negar tudo. Vocês brigaram? Isso é normal no casamento. Vocês são jovens. Eu o interrompi. Não é normal. E não é briga. É abuso. A palavra ecoou pela casa como explosão. Abuso. A mãe de Eduardo levou a mão ao peito. Como assim abuso? Eduardo jamais faria algo assim. Eu senti uma onda quente subir pelo meu corpo. A mesma raiva que surge quando alguém tenta apagar a dor de um filho. Olhei para Letícia. Filha, conte. Ela engoliu seco. Ele me controla, me humilha, me ameaça. E eu tenho medo dele.
A mãe de Eduardo empalideceu. O pai enrugou a testa, claramente desconfortável. Letícia continuou, a voz tremendo. Eu descobri que ele tem denúncias antigas, de outras mulheres. A mãe levou a mão à boca. Isso não pode ser verdade. A gente nunca soube de nada assim. Mentira. Eu vi nos olhos dela. Ela sabia, sempre soube. O pai cruzou os braços. Eduardo sempre foi um menino difícil, temperamento forte, mas agressor? Isso é exagero. Letícia deu um passo para trás. Eu dei um passo à frente. Não é exagero, é fato. Marisa me encarou, irritada. A senhora não sabe como meu filho é. Eu aproximei o rosto do dela, sem medo. E você sabe? Ela tremeu. Sabe o que ele faz quando as portas se fecham? Sabe o que ele diz? Sabe como ele trata na esposa? Ou prefere não saber para continuar dizendo ao mundo que criou um homem perfeito? O pai de Eduardo respirou fundo. Chega, vocês vieram aqui para quê? Para entender, respondi. Para ouvir a verdade da boca de vocês. Para saber se vocês vão apoiar o filho abusivo ou a nora que ele destruiu. Marisa apertou as mãos. Eu nunca soube que era tão grave. Letícia ergueu o rosto, lágrimas escorrendo. A senhora sabia sim. Eu tentava falar, e a senhora dizia que ele era estressado, que eu precisava ser paciente, que casamento era assim. A mãe dela desabou numa cadeira. Eu só queria manter a paz. A voz de Letícia cresceu, não em volume, mas em dor. Paz para quem? Para o seu filho? E eu? Eu que pareço forte, mas ia morrendo por dentro? Eu que deixei de estudar, de trabalhar, de viver? Eu que acordava todos os dias perguntando: o que eu fiz para ele mudar assim? Que paz é essa que vale a minha liberdade? A casa ficou muda, inconfortavelmente, tragicamente muda. O pai de Eduardo passou a mão no rosto. Olha, Letícia, Eduardo, tem problemas, mas ele pode melhorar. Vocês precisam tentar. Eu bati na mesa. Não dessa vez. Não com a minha filha. Marisa ergueu a cabeça. O que vocês querem? Eu respirei fundo. Vamos denunciar. Tudo, todas as vítimas, todos os abusos, todas as manipulações, e queremos saber se vocês vão ajudar ou se vão continuar fingindo que nada aconteceu. Foi então que algo inesperado aconteceu. Marisa começou a chorar, mas não com choro leve, com choro de quem segurou algo por décadas. Eu sabia, ela disse. Eu sabia, mas eu não conseguia controlar ele. Eu nunca consegui. Letícia arregalou os olhos. Como assim? Marisa enxugou o rosto. Eduardo sempre foi assim. Descontrole, ciúmes, violência silenciosa, desde criança. Nós tentamos, mas ele sempre encontrou alguém para culpar. O pai dela virou o rosto, envergonhado. Eu tentei educá-lo, mas sempre que eu o confrontava, ele nos ameaçava, que fugiria de casa, que se mataria, ou que acabaria com a própria vida e seria culpa nossa. Manipulador desde pequeno. Perigoso desde cedo. Letícia desabou no sofá. Ele sempre foi assim. Marisa assentiu. Sim, você só viu depois que estava presa no ciclo, como as outras. Eu sentei ao lado da minha filha. Ela tremia. Mãe, e agora? O que vai ser de mim? Eu a abracei, apertando forte. Agora, você vai viver, vai respirar, vai se encontrar novamente. E ele vai finalmente enfrentar o que sempre fugiu. Marisa enxugou as lágrimas. Eu posso ajudar. Tenho registros antigos, coisas que nunca levei adiante. O comportamento dele podem ser provas. Eu respirei fundo, então nos dê tudo. E ela deu. Pastas, anotações, mensagens antigas, relatórios de psicólogos que Eduardo abandonou. Até reclamações da escola por comportamento agressivo. Eduardo era um padrão, um ciclo, uma bomba relógio emocional. Ao sairmos da casa dos pais dele, Letícia segurou minha mão com força. Mãe, obrigada. Obrigada por lutar por mim quando eu não tinha força. Eu a olhei nos olhos. Filha, quando uma mulher está presa numa jaula emocional, alguém precisa abrir a porta. Eu só abri. Você saiu. Ela sorriu, fraco, mas verdadeiro. Mãe, o que vamos fazer agora? Eu respirei fundo. Agora? Agora nós vamos até o fim. E eu sabia exatamente o que isso significava. A denúncia. A quebra total, a exposição, o início da queda de Eduardo. Mas eu não imaginava que Eduardo já estava preparando sua última cartada, a mais perigosa, a mais imprevisível, a que poderia virar a história de ponta cabeça. E seria nessa cartada que eu faria algo que ninguém jamais imaginaria.
algo que mudaria completamente o destino dos três. Voltamos para casa com as pastas, documentos e anotações que os pais de Eduardo nos entregaram. Eu sentia dentro de mim uma mistura de revolta e clareza. A verdade, finalmente, estava aparecendo, e era muito pior do que Letícia imaginava. Assim que cruzamos a porta de casa, Letícia respirou fundo, como quem tenta expulsar da alma anos de medo. Ela colocou as pastas na mesa e passou as mãos pelo rosto, cansada. Mãe, eu não consigo acreditar. Ele sempre foi assim. E eu nunca vi. Eu me aproximei dela, segurando seu rosto com delicadeza. Filha, você não viu porque ele nunca queria que você visse. Ele te escolheu justamente porque você acreditava, porque você era luz, e homens como ele só sabem viver na sombra. Letícia baixou o olhar, engolindo aquilo como uma verdade amarga que sempre esteve lá, esperando para ser reconhecida. Mas antes que eu dissesse qualquer outra coisa, o portão bateu, forte, violento, como um soco. Letícia congelou. Eduardo, disse ela, num fio de voz. Inés correu para a janela, olhou e virou-se para nós com o rosto completamente tenso. Helena, é ele, e não está sozinho. Meu coração disparou. Fui até a janela. Eduardo estava parado diante do portão, suando, transtornado e acompanhado de 2 homens que eu nunca tinha visto. Um deles segurava algo no bolso, e mesmo de longe eu sabia o que era. Letícia arregalou os olhos. Ele trouxe alguém. Ele nunca fez isso. Mãe, eu estou com medo. Eu segurei sua mão. Minha voz saiu firme, cortante como lâmina. Ele veio para intimidar, mas não vai entrar. Os homens começaram a chutar o portão. Eduardo gritou: Abram essa porta agora, Letícia. Você vai voltar. Você pertence à minha casa. Letícia começou a chorar. Mãe, ele enlouqueceu. Eu apertei suas mãos. Não, ele está desesperado. E um homem desesperado acaba mostrando quem sempre foi. Corri para a porta e tranquei todas as fechaduras. Inés pegou o telefone. Vou ligar para a polícia. Letícia estava paralisada. Eu a abracei pelas costas. Filha, ouça minha voz. Ele não vai te tocar mais. Ele nunca mais vai colocar as mãos em você. Eu estou aqui. E eu vou te proteger até o fim. O som de metal batendo no portão ecoou pela casa inteira. O barulho era tão forte que parecia que o mundo estava rachando. Eduardo gritou novamente. Se ela não sair, eu arrebento essa porta. Meu sangue gelou e ferveu ao mesmo tempo. Eu fui até a porta e gritei do outro lado. Você não vai entrar na minha casa. Se der mais um passo, eu chamo a polícia. Ele riu. Um riso nervoso, histérico. Ah, Helena, você acha que polícia me assusta? Você não faz ideia do que posso fazer. Letícia caiu de joelhos. Ele vai fazer uma loucura. Ele vai entrar. Mãe, por favor, não deixa. Eu a puxei para meu peito, segurando-a como quando era criança. Filha, está tudo começando a acabar agora. É isso que ele não suporta. Mas você já saiu dessa prisão. E eu vou te manter fora dela. Os passos atrás do portão cessaram. Silêncio, longo, terrível. Inés sussurrou. Helena, eu acho que eles foram embora. Eu sentia. Pessoas como Eduardo não recuam. Se reorganizam. Olhei pelo olho mágico. O portão estava vazio. Letícia enxugou as lágrimas. Mãe, será que acabou? Eu balancei a cabeça lentamente. Não, ele está preparando o próximo passo. E estava. Cerca de 20 minutos depois, o celular de Letícia vibrou novamente. Uma mensagem. Curta, fria. Se não voltar hoje, eu acabo com tudo que é seu. Letícia desabou. Tudo o que é meu, mãe. O que isso significa? Eu sabia exatamente. Com aquela frase, ele estava insinuando 2 coisas. A casa deles, as contas no nome dela, o emprego, a reputação, mas acima de tudo, a própria vida dela. Eu passei a mão em seus cabelos. Filha, ele perdeu o controle. E agora, ele está tentando te destruir para justificar o próprio fracasso. Letícia soluçou. E o que eu faço? Eu tenho medo de dormir, medo de sair, medo de tudo. Eu a abracei. Agora, você não vai fazer nada sozinha, porque eu já sei o próximo passo. Letícia ergueu o olhar. Eu respirei fundo. Vamos denunciá-lo, hoje, com tudo. Com as provas das outras vítimas, com os registros antigos, com as ameaças, com a cena do portão. Letícia arregalou os olhos. Hoje? Hoje, antes que ele faça algo pior.
Ela respirou fundo, tentando absorver coragem. E, depois, eu segurei seu rosto. Depois, eu vou fazer o que prometi. Letícia piscou. O quê? Eu sorri. Um sorriso que ela nunca tinha visto. Eu vou destruí-lo. Não com violência. Não com ódio. Não com as mesmas armas dele. Mas com a verdade. Com a lei. Com a coragem que ele nunca imaginou que encontraríamos. Letícia caiu novamente nos meus braços, chorando. Mas dessa vez, não era só medo. Era alívio. Era força nascendo. Era a sensação de que finalmente havia saída. Eu a abracei com toda a alma. Você vai vencer isso, filha. Eu prometo. E quando tudo terminar, você vai olhar para trás e pensar: eu renasci. Mas o que Eduardo fez naquela noite mudou tudo. E me obrigou a tomar a maior decisão da minha vida no capítulo final. A denúncia havia sido registrada, as provas anexadas, as mensagens impressas, as gravações protegidas. E a medida protetiva solicitada era o primeiro passo para a liberdade de Letícia. Mas também era a faísca que acenderia a fúria de Eduardo como nunca antes. Voltamos para casa no fim da tarde. O céu estava escuro, carregado, quase em silêncio. O tipo de silêncio que antecede tempestades, tanto as do clima quanto as da alma. Letícia sentou-se no sofá e abraçou um travesseiro como se fosse a única âncora que a mantinha à tona. Mãe, e se ele não respeitar a medida protetiva? Eu me sentei ao seu lado. Então ele vai enfrentar a polícia. E eu vou garantir que seja a última vez que ele ameaça você. Ela respirou fundo. Eu queria acordar e descobrir que tudo isso não passou de um pesadelo. Eu toquei seu rosto. Filha, pesadelos acabam, mas sobreviventes acordam. E é isso que você está fazendo. Ela sorriu fraco. Mas havia algo que eu ainda não tinha contado a ela. Enquanto Letícia tomava banho, meu celular tocou. Era Mara, a assistente social. Helena, preciso avisar. Eduardo esteve na delegacia há 1 hora. Ele viu a denúncia. E saiu transtornado. Ele disse algo que preocupa. Meu corpo inteiro se enrijeceu. O que ele disse? Mara respirou fundo. Disse que ia resolver tudo sozinho. Fechei os olhos por um momento. Aquela frase era sempre um prenúncio de tragédias. Mara continuou. Por favor, reforcem portas e janelas. Não fiquem perto do portão. E, Helena, mantenha Letícia sempre à vista. Desliguei. Meu coração bateu mais forte, mas não havia espaço para pânico. Minha filha desceu as escadas. Mãe, você está pálida. Eu respirei fundo. Letícia, eu preciso que você fique comigo a noite toda. Não se afaste de mim em nenhum momento. Ela arregalou os olhos. Mãe, ele vai vir? Eu segurei as mãos dela. Eu espero que não, mas estou preparada se vier. E estava. Completamente. A noite caiu. As luzes da sala estavam baixas. Inés preparou sopa, mas ninguém comeu. O relógio marcava 10 horas, depois 10h30, 11. Letícia estava encolhida no canto do sofá. Eu caminhava de um lado para o outro, inquieta, atenta a qualquer som. Foi então que ouvi um barulho suave, quase imperceptível, mas inconfundível. O clique de um portão sendo empurrado devagar. Meu coração congelou, mas minha mente ficou mais clara do que nunca. Inés correu até a janela, olhou. Tapou a boca. Helena, é ele. Fui até a janela. Eduardo, no meio da rua, parado, olhando diretamente para a casa como um predador que finalmente encontrou sua presa. Mas ele não estava com os 2 homens. Estava sozinho. E isso era ainda mais perigoso. Letícia começou a tremer. Não, ele não. Mãe, por favor. Eu a abracei pelos ombros. Filha, olhe para mim. Você está segura. Eu prometi. E eu cumpro. O portão rangeu. Eduardo o abriu devagar. Entrou. Andou em direção à porta da sala como se estivesse desfilando sua insanidade. 3 passos. 5, 8. Depois parou. Olhou para a janela. E sorriu. Um sorriso torto, perigoso. De quem acha que ganhou. Letícia segurou minha mão tão forte que eu quase perdi a circulação. Ele vai entrar. Eu toquei seu rosto. Não vai. Confia em mim. Bati os dedos no celular. O número da delegacia já estava na tela desde o fim da tarde. Eduardo deu 2 passos, depois mais 3, e então parou diante da porta. Sua sombra cobriu todo o vidro. Batidas, fortes, secas, agressivas. Letícia, abre essa porta! Agora! Letícia engoliu o choro, as lágrimas descendo em silêncio. Mãe, por favor, não deixa ele me levar. Eu a abracei, beijei sua cabeça e segurei a maçaneta por dentro, como quem segura o destino pelas mãos. Eduardo gritou.
Você é minha, entendeu? Minha! E essa velha não vai tirar você de mim. Aquela frase acendeu dentro de mim algo que eu não sabia que ainda existia. Fúria. A fúria sagrada de uma mãe. Eu me aproximei da porta e respondi: você perdeu. Para sempre. Ele começou a socar a porta. Abre, Helena. Se você não abrir, eu arrombo. Foi aí, nesse segundo, que algo dentro de mim mudou para sempre. Eu olhei para Letícia, frágil, tremendo, machucada, e percebi que, se eu recuasse naquele momento, ela passaria o resto da vida fugindo daquele homem. Então tomei a decisão que mudaria a história inteira. Abri a porta, apenas a tranca superior, deixando uma fresta. A fresta suficiente para mostrar meu rosto, o rosto de uma mãe que não tem mais medo. Eduardo congelou. Ele não esperava isso. Olhou nos meus olhos. E eu vi. Pela primeira vez, ele teve medo. Você acabou, Eduardo. A polícia está vindo. E quando eles chegarem, não vão encontrar uma esposa submissa. Vão encontrar provas, testemunhas e a verdade que você escondeu por anos. Ele deu um passo para trás. Você não tem coragem. Sorri. Não tinha. Agora tenho. Fechei a porta. Travei tudo. E ouvi o som da sirene vindo ao longe. Eduardo tentou correr, mas era tarde. A história dele acabaria naquela noite. Ao menos era o que eu pensava. Mas o que Eduardo fez antes de ser detido mudou completamente o desfecho da história e exigiu de mim a maior coragem da minha vida. A sirene se aproximava, cada vez mais alta, cortando a noite como uma lâmina de luz. Eduardo olhou para os lados, como um animal encurralado, tentando encontrar uma rota de fuga. Mas pela primeira vez ele estava sozinho, sem aliados, sem desculpas, sem controle. Bati novamente a porta, fechei as trancas e puxei Letícia para meus braços. Filha, acabou. A polícia está chegando. Ela chorava sem som, como quem finalmente acredita que vai sobreviver. Mas ainda não tínhamos visto o último ato de um homem desesperado. Eduardo começou a correr de um lado para o outro na frente da casa. Gritava. Dizia que Letícia estava sendo manipulada, que eu era a culpada de tudo, que destruiria nossas vidas. Mas então ele fez algo que eu jamais esperaria. Parou no portão, olhou diretamente para a janela e gritou: se você não voltar comigo, eu me mato. Letícia desabou. Não, não, mãe, ele vai fazer alguma besteira. Ele já ameaçou antes. Eu segurei o rosto dela. Filha, isso não é amor. Isso é chantagem. Ela balançou a cabeça. Mas e se? E se ele fizer de verdade? E foi ali que eu precisei dizer a frase que doeu mais do que qualquer tapa da vida. Se ele fizer, não é culpa sua. E nunca será. Letícia chorou ainda mais, mas dessa vez percebi algo diferente. Alívio por finalmente ouvir aquilo. A sirene estacionou diante da casa. 2 policiais desceram rapidamente. Eduardo levantou as mãos num teatro histérico. Ela é minha esposa. Vocês não podem tirar ela de mim. Os policiais se aproximaram. Senhor Eduardo, existe uma denúncia formal contra você e medida protetiva sendo emitida. Você deve se afastar imediatamente. Ele riu. Um riso de loucura. Eu não tenho mais nada. Ela tirou tudo de mim. Eu abri a porta e dei um passo para fora. Não, Eduardo. Você perdeu tudo por mérito próprio. E agora vai arcar com isso. Os policiais o seguraram pelos braços. Eduardo resistiu. Gritou. Tentou escapar. Mas no fim, caiu de joelhos. Não havia mais poder. Não havia mais controle. Não havia mais máscara. Apenas um homem quebrado pela própria sombra. Letícia me abraçou por trás, com o rosto colado às minhas costas. Mãe, acabou? Acabou mesmo? Eu virei, segurei seu rosto e sorri pela primeira vez em dias. Para ele, acabou. Para você, está começando. Eduardo foi colocado dentro da viatura. As luzes refletiram nos muros, nos nossos rostos, na porta da casa que por tantos anos me viu escondendo minhas próprias dores. Assim que a viatura saiu, Letícia respirou fundo. Um suspiro tão longo que parecia que ela estava devolvendo ao mundo o ar preso de anos. Mãe, eu quero viver. Eu quero me reencontrar. Eu quero ser eu. Eu a abracei com toda a força do meu peito. E você vai, eu te prometo. E pela primeira vez, eu também vou viver. As semanas seguintes foram de reconstrução. Letícia começou terapia.
arrumou um novo emprego, voltou a estudar para a pós-graduação que Eduardo disse que ela não era capaz de fazer. Conheceu pessoas novas, começou a rir sem pedir permissão. Eu também renasci. Percebi que, sem querer, tinha criado uma filha acostumada a agradar para ser amada. E naquele processo doloroso, aprendi a ensinar algo novo. Limites também são forma de amor. Eduardo recebeu medida protetiva, respondeu processo, perdeu o direito de se aproximar de Letícia e a máscara social dele caiu feio, até para a própria família. Mas o mais importante não foi a punição dele, foi a libertação dela. Porque quando Letícia olhou para mim um mês depois e disse: "Mãe, obrigada por me salvar quando eu não sabia me salvar", algo dentro de mim se acendeu, um farol. Um renascimento. Finalmente entendi. Eu não salvei apenas minha filha, eu me salvei também. Hoje, Letícia vive comigo. Estamos reconstruindo passo a passo, com calma, com verdade, com amor. E todas as noites, quando vejo ela estudando, rindo, respirando, eu penso na mulher que ela quase deixou de ser e agradeço por ter escolhido lutar. Afinal, uma mãe só é frágil até alguém tocar no que ela ama. Depois disso, ela vira tempestade e eu virei para ela, por ela, com ela. Porque amor não é controle. Amor é liberdade. Amor é coragem. Amor é saber a hora de fechar portas e a hora de abrir janelas. E nós duas, finalmente, estamos vivendo com todas as janelas abertas. E antes de terminar, obrigada. Obrigada por me acompanhar até o fim desta história, por ouvir minha voz, minha verdade, minha dor e meu renascimento. Se esta história tocou você, se de alguma forma te fez pensar, refletir ou reconhecer alguém que você ama, se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias reais, fortes, humanas, histórias que transformam, que abrem olhos, que curam. Obrigada por estar aqui. Obrigada por sua presença. E lembre-se, ninguém pode aprisionar para sempre uma mulher que nasceu para renascer.